Olá, bom dia. Estamos na Rádio Socesp ao vivo. Eu sou Fernando Bacal e hoje eu tenho um privilégio de ter aqui ao meu lado para uma entrevista o professor Saraiva, professor titular de cardiologia da PUC de Campinas. Chico, um grande prazer tê-lo aqui para discutir alguns aspectos sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. Uma área que avançou muito nos últimos anos, novos avanços, novos conceitos. E nós vamos focar aqui na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, a primeira pergunta provocativa, Chico, é que dentro desse contexto, desses pacientes, desse desafio clínico, como é que você contextualiza o primeiro diagnóstico hoje na nova classificação e a experiência sua do dia a dia desse grupo de pacientes? Qual é o grande desafio para um grande estudo nessa subpopulação? Bom dia. Bom dia, Bacal. Prazer muito grande estar aqui com você. Uma alegria estar nesse congresso da Socesp, bateu nos 7.500 inscritos e congressistas presentes. E é muito interessante, é muito importante a gente estar discutindo esse assunto. Bom, o primeiro acho que a gente tem que contextualizar para o nosso cardiologista clínico que hoje a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a ICFEP, ela vem predominando na prevalência dos pacientes com insuficiência cardíaca. Diferente de quando eu me formei há 40 anos atrás, aonde a insuficiência cardíaca com fração reduzida predominava, até porque nós não tínhamos o conceito da ICFEP. Hoje, cada vez mais, com as novas definições, nós estamos fazendo com maior frequência diagnóstico e, obviamente, que com isso temos uma população crescente. Com isso, nós temos um segundo desafio, tratar esses pacientes. E tudo que tinha sido feito até poucos anos atrás não funcionou. Tudo aquilo que nós aprendemos para tratar e reduzir morte na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida não funcionou na fração de ejeção preservada. Beta-bloqueadores, bloqueadores do sistema renina, a candesartana teve um efeito marginal, mas que não teve uma significância com impacto clínico importante. Os próprios inibidores da enzima de conversão não funcionaram, bloqueadores de canal de cálcio funcionaram, nada funcionou. E aí, o que nós fazíamos? Diuréticos. E foi nesse contexto que vieram os inibidores da SGLT2. Uma grande surpresa. E falando sem dúvida, uma grande surpresa. E falando nos inibidores da SGLT2, nós já tínhamos a experiência nos estudos com fração de ejeção reduzida e tinha uma grande expectativa de que eles pudessem atingir os benefícios de desfechos duros e nos trials, o Emperor Preserve e o Delivery. Nós vamos focar um pouco com mais detalhes no Delivery. Você teve uma participação direta, né, nesse estudo, então eu quero aproveitá-lo para que você discuta isso. Mas antes por que essa molécula, essa classe de medicamentos teve tanto impacto? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, Chico, qual é o mecanismo de ação? Ele é um efeito diurético, é muito mais do que o efeito diurético? O primeiro que esse achado foi acidental. Nós começamos a fazer estudos para ver a segurança disso, no momento que todos os antidiabéticos davam errado e muitos deles aumentavam eventos cardiovasculares. E o estudo do EMPA-REG, que foi o primeiro há 5 anos atrás, um pouco mais de tempo, ele mostrou que essa molécula reduzia hospitalização e mortalidade por insuficiência cardíaca. Aí vieram os estudos com insuficiência cardíaca com fração reduzida. Nós acreditávamos, Bacal, que inicialmente, não, isso aqui é um diurético. É um diurético que faz diurese osmótica e o indivíduo perde volume e melhora sintoma. Só que nunca diurético reduziu mortalidade em IC. Vamos combinar. E aí vieram uma série de outras propostas mecanísticas, inclusive na chamada conexão cardiorrenal, onde a proteção renal, e hoje é clássico um inibidor na proteção renal, ele acaba protegendo o coração. Mas hoje se fala, inclusive, em redução de atividade adrenérgica com o inibidor da SGLT2, se fala de redução de adiposidade e redução de inflamação, se fala de melhora de disfunção endotelial, se fala, inclusive, Bacal, em hipóteses relacionadas à deprivação energética da célula, porque nós sabemos que a glicose
é tóxica. E diferente dos outros antidiabéticos, inibidor de SGLT2 tira glicose, inibindo a chamada bomba cotransportadora, a proteína cotransportadora de só de glicose. E aí, funcionou tão bem na IC reduzida, vamos para a preservada. Veio o Emperor Preserve de primeiro e depois o Deliver. O Deliver foi um estudo especial. Especial porque ele foi muito bem desenhado, mais de 6.000 pacientes, dos quais 400 pacientes brasileiros. E eu sempre digo, o Brasil, é importante o Brasil participar por causa da nossa miscigenação. E pacientes clássicos de ICFEP, metade diabéticos, metade obesos, 88%, 90% hipertensos, metade tinha doença coronária, típico de pacientes que têm esse perfil fenotípico da ICFEP. E, para nossa surpresa, 2 anos e meio depois, uma redução de 18% de desfechos combinados em insuficiência cardíaca e hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade por causa cardiovascular. E quem puxa esses dados foi a hospitalização por insuficiência cardíaca mais uma vez. Mas o mais interessante, Bacal, é que todas as análises mostraram benefícios, independente da fração de ejeção, independente da condição renal. A taxa de filtração glomerular no Deliver, Bacal, 60 ml por minuto, baixa, que é próprio de pacientes com ICFEP. E o que nós observamos, então, foi que os dados foram absolutamente consistentes. Inclusive, numa recente publicação, mostrando que em afrodescendentes os resultados foram idênticos. Independente da função renal, como eu falei, independente da condição de ter diabetes e assim por diante. Então, eu acho que é um marco esse estudo. E, Chico, então foram 10 miligramas de dapaglifosina comparado a placebo, nessa mediana de segmento de 2 anos e meio. E na definição da entrada do estudo, foram incluídos mild reduced, não é? Quer dizer, teve esse dado da fração um pouquinho mais baixa, que hoje é classificada como mild reduced. Comenta um pouco, teve diferença com a fração de ejeção acima de 50% e nesse mild reduced? Esse seu comentário é muito importante. Quando o Deliver foi desenhado, nós considerávamos em fração de ejeção preservada acima de 40%. Isso foi também com sacubitril valsartan e no próprio estudo Emperor. Com as novas classificações, a fração de ejeção entre 40 e 50 foi considerada levemente reduzida. E com isso, nós analisamos esse subgrupo e o comportamento foi idêntico. O mais interessante, Bacal, foi que o Deliver foi o único estudo com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida que incluiu pacientes com fração de ejeção recuperada. Ou seja, pacientes que já tinham tido pregressamente uma fração de ejeção abaixo de 40 e que melhoraram pelas intervenções terapêuticas e no momento da entrada no estudo eles estavam com uma fração acima de 40. E o comportamento desta população foi igual. Então, o que eu vejo de benefício, qual é a mensagem que esse estudo nos traz? No espectro da fração de ejeção, independente se ela é preservada, levemente reduzida ou recuperada, nós tivemos o benefício da redução da hospitalização. E aí, Bacal, muitos dizem, puxa, mas não reduziu mortalidade. Bacal, reduzir a hospitalização é uma coisa extremamente importante. Nós sabemos o sofrimento, o quanto isso impacta na qualidade do indivíduo, principalmente do SUS. Uma hospitalização muitas vezes vai ficar numa maca, num pronto-socorro, um risco maior de infecção. E nós também sabemos a longo prazo que a hospitalização é um potente marcador de mortalidade. Então, você reduzir a hospitalização, eu acho que é uma coisa fantástica. Não tem dúvida, tanto é que isso foi valorizado que nas diretrizes atuais já entra como indicação 2A, né, para ICFEP, que não existia nenhuma droga, como você muito bem colocou na tua introdução, não existia nenhuma droga que tinha atingido desfechos duros. Então, as diretrizes já reconhecem isso, já colocam como uma indicação importante, né, nesse subgrupo. E isso aí nós
trouxermos essa informação para a nossa realidade Brasil, porque o nosso ideal é que essa droga esteja disponível para todos os nossos pacientes, inclusive do sistema público de saúde. E você participou diretamente disso, eu também tive possibilidade de falar na Conitec sobre a incorporação, porque não sei se todos os ouvintes sabem, quando tem uma nova molécula e que nós queremos incorporar e dar acesso ao SUS, ele precisa passar por uma comissão que é muito rigorosa, que é a Conitec, não é? E a Conitec avalia o estudo delivery, os dados até então, e reconhece que os pacientes do SUS precisam receber esse medicamento. Comenta isso também, quer dizer, o acesso do medicamento à população do SUS. Bacal, eu acho que essa é a parte mais bacana da entrevista, mais interessante. Quando você valida uma molécula, você valida ela porque os estudos foram bem desenhados, robustos, normalmente duplos cegos, randomizados, prospectivos e assim por diante. Houve claramente o reconhecimento das sociedades científicas, o reconhecimento das autoridades regulatórias que imediatamente incorporaram na bula da dapagliflozina a indicação para insuficiência cardíaca, ou seja, um reconhecimento governamental que foi universal, Estados Unidos, Canadá, países da Europa. O terceiro, que eu acho que é tão importante quanto, o reconhecimento do governo por conta que 80% da nossa população depende do SUS. Então você ter essa medicação hoje disponível para a população, ainda não para a fração de ejeção preservada, mas disponível no Sistema Único para a fração de ejeção reduzida, eu diria que é um grande avanço dentro de opções para dar para os nossos pacientes. E você lembrou muito bem, Bacal. Hoje as diretrizes, as mais recentes, saíram aí há um mês atrás da Sociedade Americana, do American College, eles posicionam os inibidores da SGLT2 no topo da pirâmide para o tratamento da ICFEP. Você falou 2A, mas eles fazem uma cor meio que verde-amarela, no sentido, olha, vamos falar menos de nível de evidência e sim de indicação, tome este medicamento. Verde-amarelo, uma cor Brasil, bem Brasil. Então, Chico, muito obrigado pela tua participação, de compartilhar conosco a tua expertise nessa área, e espero que os ouvintes da Rádio Socesp tenham aproveitado bastante. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia para todos.